Boa noite, pessoal. É a doutora Márcia Guião de novo, né? Naquele ciclo de palestras de prevenção terapêutica às doenças crônicas. Para não perder o foco, né? Nossa missão é abraçar o paciente oncológico, fornecendo a ele e aos seus familiares apoio social, nutricional, médico, jurídico, espiritual e de terapias complementares, com o intuito de torná-los mais fortes e motivados para o início da terapia oncológica propriamente dita, auxiliando-os no processo de cura. Esses são nossos contatos, né? A nossa página, o Facebook, o Instagram e um telefone fixo que eu atendo. Já falei numa postagem anterior sobre a litose. Aparentemente, falando de mau hálito, halitose, assim, parece uma coisa assim meio sem nexo, né? Mas realmente a saúde bucal tem correlação com a saúde física. E eu quero falar agora sobre a endoscopia e as doenças do esôfago, estômago e duodeno. Na verdade, vou abranger mais a parte de esôfago, né? Esôfago é esse tubo aqui que liga a boca até o estômago. Esse é o nosso estômago e o duodeno, aqui, esôfago, estômago e duodeno. Duodeno é o início do intestino delgado, né? Então, a endoscopia ajuda a avaliar dor abdominal superior, náusea, vômitos, dificuldade para engolir, aqui e sangramentos. Eu queria falar para vocês o seguinte: existem alguns sinais, sinais de alerta, né? Então, você não vai correr para fazer um exame com qualquer náusea, qualquer vômito, tá entendendo? Né? Então, existem sinais de alerta que são importantes. Por exemplo, se você vomitou sangue, vomitar sangue não é cuspir sangue, não é escarrar sangue, não é puxar a garganta, raspar a garganta e vir sangue, né? É você fazer vômito como se você vomitasse alimento. Não é tossir sangue também, né? Mas de qualquer maneira, qualquer sangramento, ele é importante. Mas se for vomitado, aí sim é um sinal de alerta e a endoscopia vai te ajudar bastante. Dificuldade de engolir. Você engolir, sentir entalo, uma dificuldade de progressão de alimento. Eu tenho dificuldade de engolir alimentos sólidos, depois pastoso, depois líquido, perda de peso, né? Uma dor persistente, ou no tórax, ou no abdômen. São sinais de alerta para coisas, às vezes, um pouco mais graves e importantes, né? Seguindo aqui. A endoscopia pode detectar inflamação, infecção, tumores, úlceras, né? Corpo estranho. Esse aí é um desenhozinho da ponta do endoscópio, que é um tubo rígido de aço, né? Ligado a uma base que o operador, o médico endoscopista opera, né? O paciente pode ser sedado, não necessariamente, né? Mas eu particularmente cedo, né? Deve ser acompanhado a parte clínica dele durante todo o procedimento. É feito um spray local na garganta, que é um anestésico, tá? E você vai se deitar do lado esquerdo. Importante aqui falar do anestésico é o seguinte, não é anestesia geral, tá? O pessoal fica apavorado achando que vai ser submetido a uma cirurgia, uma anestesia igual de cirurgia, não é. É só um sprayzinho. A gente passa o tubinho pela boca, olha esse tubo maior aqui, que é o esôfago, perto do pulmão, né? Assim, no tórax. Chega até o abdômen, onde está o estômago, e vai até esse iniciozinho do intestino, que é o duodeno. Se o médico olhar alguma lesão diferente, alguma coisa, ele pode pegar uma pinça e fazer uma biópsia. Uma biópsia pequena, pouco sangra, é como se fosse uma cutícula, assim, uma coisa assim bem pequenininha, sem grandes repercussões, né? Para avaliar H. pylori, para avaliar que tipo de úlcera que é. Essas lesões, assim, o médico também pode fazer esclerose, né? Com cautério, com injeções para parar o sangramento. São alguns procedimentos que normalmente o médico faz na endoscopia. Bom, dando seguimento aqui, vou falar de algumas coisinhas que acontecem muito, né, na endoscopia, né, que o médico pode ver. A primeira delas é a hérnia de hiato, né? Ai, minha hérnia, você vê esse desenho desse rapaz aqui com mão no peito, com dor. Mas, em geral, a hérnia de hiato, ela é indolor, né? Aqui nós temos
o músculo, né, da nossa respiração, que é o diafragma, fica esse nível aqui, como está no desenho, né? E o estômago, às vezes, ele sobe para cá um pouquinho. Ele hernia, ele sai do abdômen, vai para o tórax, hernia 1 centímetro, 2, 3 centímetros. Isso aí pode gerar desconforto, algumas vezes favorecimento de refluxo, né? Mas para chegarem a causar sintomas mesmo, são normalmente hérnias grandes. As hérnias pequenas que a gente vê de rotina na endoscopia, normalmente são assintomáticas. Aqui é aquela transição, né? Entre o esôfago, tá aqui, e o estômago. Isso aqui é uma transição normal, tá vendo? Aqui é a transição com uma herniação. Isso aqui, ó, é um pedaço do estômago. Então, eu estou olhando assim, ó. Aqui está a boca do paciente, eu estou entrando no tubo para chegar até o estômago. Então, aqui é o tubo do esôfago e eu estou entrando. Então, eu vejo que parte do estômago subiu para cá, tá vendo? Aqui é o esôfago, aqui o estômago que subiu para cá. Isso aqui é uma hérnia. Aqui, ó, parece que alguém pegou a unha e raspou assim. Isso aqui é uma erosão, né? Então, isso aqui é uma esofagite, tá? Edemaciado, uma esofagite erosiva com uma hérnia de hiato, né? Existem algumas situações em que você tem também, você viu naquela foto anterior, se vocês virem, olha, a transição é bem justa, tá vendo? Aqui é a entrada do estômago, aqui é a mucosa do esôfago, é aqui do estômago. O estômago é um pouquinho mais rosa, o esôfago um pouquinho mais clara, aqui é a transição. Se você for ver, aqui sobe, né? Tem a hérnia. E aqui, essa transição, ela tem umas projeções para cá, tá vendo? Umas projeções diferentes. Isso aqui é o esôfago de Barré. Normalmente, o que isso quer dizer? A pessoa, às vezes, pode ter muito refluxo. O ácido sai do estômago, vem para cá e queima o esôfago, né? Então, eu costumo explicar, assim, para os meus pacientes da seguinte forma. Imagina a sua célula do esôfago aqui. Ela está aqui só recebendo alimento, desce comida, desce pãozinho, então existem muitas células juntas e são células resistentes. Aí de repente começa a vir ácido para cá. Aí ela começa a ficar confusa, ela fala assim: "Gente, eu sou célula de esôfago ou eu sou célula de estômago? Porque eu tô cheia de ácido. Ou sou célula de intestino, porque o intestino lá para baixo recebe o ácido do estômago, né? Quem eu sou?" Aí ela fica na dúvida. Aí ela começa a sofrer uma transformação. Se você for ver, ó a mucosa do estômago aqui, tá vendo? É igual essa mucosa aqui, tá vendo? Então, há uma transformação dessa mucosa, desse tecido do esôfago, em tecido de intestino ou de estômago. Isso é uma metaplasia. É quando uma célula se transforma numa célula de outro órgão, né? Então, toda célula que se transforma, a gente fica um pouco preocupado, né? A pessoa tem um refluxo gastroesofágico, aí aquela célula confusa se transforma em uma célula de intestino ou de estômago, uma célula metaplasiada, né? Sofre com uma metaplasia. Às vezes, ela recebe tanto ácido, aí recebe o pãozinho, aí recebe o ácido, aí recebe outra coisa. Ela fica confusa, tipo assim, pô, eu sou esôfago, eu sou estômago, ela fica meio estressada, digamos assim. Ela começa a ficar diferente, ela fica mais de um formato diferenciado. A gente fala que é uma célula displásica. Quer dizer, toda célula que se transforma, ela pode chegar a se transformar tanto até se transformar num câncer, né? Então, toda vez que você tiver muito refluxo, chega a ter uma metaplasia, a gente tem que intervir aqui para que esse processo não siga cá para baixo, mas que ele volte para uma célula normal, tá? Então, quando tem refluxo e com metaplasia, a gente faz o acompanhamento anual desse paciente, né? Porque ainda está longe daqui, né? E pode reverter, a gente vai tratar aqui, para isso aqui não progredir, né? Mas quando chega nas displasias, que a célula fica meio enlouquecida, fica meio confusa, fica confusa demais, né? Fica uma célula quase que esquizofrênica, não é tão louca quanto a adenocarcinoma, mas é meio esquizofrênica, né? Que um pouco menos e que um pouco mais.
Então, aqui, aí sim o médico vai intervir, mas isso aí é conduta médica, né, gente? Vamos lá. Então, às vezes você pode ter muito refluxo aqui, né, que começa a causar alterações dessa celularidade até aquela célula ficar bem enlouquecida, como eu falei, né? Criando assim os tumores, que é uma célula que tem um crescimento totalmente anômalo, você vê. Aqui a célula, ela descama, forma outra célula, descama, forma outra célula. Aqui elas crescem de maneira, tá vendo? Ó? Sem controle, formando bolos. São os tumores, né? Aqui é um videozinho para vocês verem uma endoscopia. É um videozinho ilustrativo de uma endoscopia e onde normalmente a gente observa essas lesões, né? Então, aqui está uma visão lateralizada. Aqui é importante, a pessoa come, né? Opa, voltou demais. Eu vou voltar aqui, gente, que eu fiz uma besteira. Né? A pessoa, então, come. Quero dar uma pausa aqui, porque às vezes a pessoa, quando vai engolir a borrachinha fazendo endoscopia, né, ela fica um pouco agoniada porque parece que não respira, né? Parece que passa, que no endoscópio passa por onde o ar passa, e não é. Você vai ver aqui, ó, que assim como o alimento, o aparelho também passa por aqui. Quando ele passa por aqui, essa portinha, que é a epiglote, tampa essa região aqui. Aqui é por onde o ar passa, aqui é por onde o alimento passa. O aparelho passa por aqui também. Então, fiquem bem tranquilos, que o